E esses encontros online foi muito enriquecedor, sabe? A gente teve a participação de muitos frades e pessoas leigas também, psicóloga e tal. E que nos encontros a gente não tinha tanto, porque a gente ficava 2 dias, né? 2 dias tendo as palestras e os ensinamentos. Então a gente ficou alguns meses tendo todo domingo. Então muitas pessoas falaram conosco, pessoas passaram todas as suas experiências para a gente. Então, o lado ruim foi porque a gente não estava junto, mas o lado bom é que a gente recebeu muita informação que que tá valendo muito a pena, entende? Mas uma coisa também que eu posso dizer que foi muito legal nesse tempo foi que a gente conseguiu viver a fraternidade também através do celular, através do Meet, porque nós, todos os meninos, nós já temos uma certa afinidade, uma proximidade justamente por causa disso, por causa dessa ferramenta. Então, eu acho que também, de certa forma, a gente conseguiu viver isso e estamos muito próximos, tanto quanto, eu acredito também. Quase todo santo dia, né? Eu terço da misericórdia às 3 da tarde, a gente reza quase todo dia. É, quando tava tendo os vocacionais pela internet, a gente só não rezava no domingo porque coincidia com o horário do vocacional, mas praticamente todo dia era rezando junto. Inicialmente tinha meio que criado um vínculo já um pouco antes, porque alguns de nós, como já tinha participado dos presenciais, já se falavam, que nem eu, por exemplo, eu e o Daniel, a gente já se conversava quase sempre pelo WhatsApp e tal. Então acabou que a gente foi, quando começou o encontro vocacional online, aí a gente teve a ideia, que foi a questão do terço, e do terço juntou pra gente ficar quase sempre, a gente acaba fazendo o caos entre nós, tanto que o Frei Maurício até brincava, falava, existem umas chamadas de vídeo aí, por aí com alguns dos vocacionados e tal, que era, no caso era a gente, então a gente sempre tava se encontrando e acabou que acabou fazendo um monte de coisa durante esse tempo inteiro de se conversar e tal, até cada um, a gente já tinha pegado um tempo para cada um contar um pouco de toda a sua história vocacional, um para os outros. Então a gente acabou realmente criando nossa própria fraternidade virtual. Ou vai ser fantástico, ou vai ser um caos. É tipo isso. Porque querendo ou não, como são 12 pessoas, são 12 histórias diferentes, 12 criações diferentes, que, querendo ou não, virtualmente, não é o dia inteiro que nós passamos juntos. É algumas horas, especialmente de noite, que a gente acaba se conversando e é uma coisa bem diferente do que o presencial. Já lá serão os 12, 24 horas, convivendo no mesmo ambiente e tendo que partilhar sempre do mesmo dia a dia. Então aí a questão vai mudar. Mas acredito assim, conhecendo cada um que já estamos aqui, né? Querendo ou não, a gente já tem muito desse vínculo de querer. Por exemplo, se acontece alguma coisa, a gente tenta resolver já na hora, a gente não deixar as coisas virar uma bola de neve. Diocese de Caraguatatuba, né? Eu sou do litoral norte. Aqui na Diocese tem os encontros do Despertar Vocacional, que são 4 encontros que abordam sobre todas as vocações. Aí em 2017 eu fiz esses encontros, em 2018 e 2019 eu fiz as convivências vocacionais para entrar no seminário diocesano. Aí acabou que São Francisco começou a puxar no pé, começou a colar em mim. Aí o postulante Everton, na época eu tava conversando com ele, né? Era amigo dele através do WhatsApp. Aí um dia ele falou, quer conhecer os capuchinhos? Quer vir? Eu, vamos. Aí segui, fiquei maravilhado com a ordem, e agora eu tô aqui. Eu fiz acompanhamento com os menores também. E até parei numa fase que eu comecei a refletir se eu iria, se eu não iria, não sei o quê, entrei nesse. E um amigo aqui da minha cidade me mandou o número do Frei Maurício. Aí entrei em contato com o Frei Maurício e fui muito bem acolhido. Eu só peguei os encontros online, nunca fiz o presencial, até não consegui num presencial, né? Mas me senti em casa mesmo online. Então, isso assim, é muito dá diferença no espírito, né? No desejo nosso. Até o grupo que eles fizeram de causa aí, de vez em quando eu entro, porque sempre, a maioria das vezes, estou trabalhando, mas, mas tô contente.
E nessa pandemia a gente teve muito mais tempo para se preparar, para pensar sobre, né? E o legal também é que eu pude ter experiência de realmente ter esse momento de fraternidade com os meninos antes mesmo do ingresso no aspirantado. Então, isso foi uma coisa que fez, assim, bastante diferença comparando o ano passado com esse ano. Eu tô muito ansioso, tanto que até falo com os irmãos. Do nada, durante o dia, vem a lembrança, o coração dispara, depois acalma de novo, mas eu tô muito ansioso, e foi até uma coisa também que eu falei pros irmãos, eu não sei o que eu tô mais ansioso, de estar lá, né, já de viver, de viver lá e tudo mais, ou de reencontrar com eles também, eu já não sei o que, a mistura que ficou ali só me deixa mais, essa mistura de querer encontrar com eles e querer ir pra lá, só deixa tudo mais ansioso. Muita cidade também não faz muito bem. Mas eu creio que todos nós estamos para poder viver essa experiência nova, né? Deixar a nossa família, porque eu, no caso, somos eu e mais 3 aqui em casa. Então, deixar de conviver com 3 pessoas para viver com, estamos em 12 mais 3 frades, conviver com mais 14 pessoas. Então, olha a diferença de 3 para 14, né? Então, eu estou indo, assim, com o coração aberto para novas experiências, entende? A gente não, eu creio que a gente não pode ficar fechado no nosso mundo e falar assim, não, isso é certo, aquilo é errado. Claro que cada um defende a sua ideia, né? A gente sempre tem que estar conversando com o nosso próximo para poder, pelo menos, tentar entender a situação do outro, né? Então a gente tem que estar aberto a novas experiências, novas possibilidades, novas ideias, novos pensamentos, entende? Então eu creio que vai ser muito enriquecedor essa convivência e esse contato com várias pessoas que são de criações diversas, pensamentos diversos, lugares diversos. Somos 12 pessoas espalhadas pelo estado de São Paulo, né? Se fosse todo mundo penapolense, que é o meu caso, então seria relativamente mais fácil. Mas tem pessoa do norte, do sul, do leste, oeste, enfim, né? Então, eu estou aberto a novas experiências. Eu achei que eu ia estar mais, mas eu acho que essa ansiedade deva chegar conforme for se aproximando o dia de sair de casa para ir para o convento, mas confiante e de coração sempre aberto também para viver essa fraternidade com os irmãos. E também não vejo a hora de estar com todos. Então, minha mãe até que ela apoiou no começo, minha mãe tá, desde o começo está sempre apoiando. Meu irmão e minha cunhada já tá um pouco mais resistente. Né? Foi até o dia que o Frei Maurício veio aqui e a minha cunhada falou para ele que tava tentando algumas formas de fazer que eu desista. Mas não deu. Bom, a minha família sempre apoiou a minha caminhada de ser padre, né? Quero ser frei ordenado. Apesar de, quando o Frei veio aqui, minha mãe chorou muito, né? Ela vai sentir muito, mas ela sempre me apoiou muito também. Graças a Deus, ela sempre me incentivou, sempre esteve do meu lado, né? Quando eu mais precisei. Meus pais, no caso, são separados, mas o meu pai já não fala nada. Mas também não diz para não ir. Mas a minha mãe é que me incentiva mais, assim. Acho que eles até lutam um pouco, né? Mas como o vídeo do aspirantado do Frei João Paulo que você falou, o vídeo dele, ele, né, a hora que você está entrevistando ele no final, ele fala, né, quero saber onde mora o mestre, né? Acho que é isso que todos nós estamos ansiosos, né, para descobrir onde mora o mestre. Eles nunca desistiram de mim, para falar a verdade. Desde quando eu comecei o encontro em 2016, aí eu estava fazendo o acompanhamento com eles. Aí depois de um tempo, na época o nosso formador era o Frei Anderson, né? Ele me chamava para conversar, tal. A minha família, nós desde sempre fomos franciscanos, né? Penápolis é uma cidade franciscana, tanto que o nosso padroeiro é São Francisco. Então a gente sempre teve muito dentro da igreja e alguns anos atrás né, que comecei a tomar frente disso, eu vou muito mais, mas eles também vão.
sempre participativos, né? A minha mãe sempre me apoiou desde sempre, desde o meu primeiro encontro. Meu primeiro encontro eu fui sem saber o que era, né? Na época, na turma dos aspirantes era do Frei Jorge e tal. E eles me chamaram para ir, falaram, vamos lá conhecer para ver como é que é. E eu não tinha noção nenhuma, eu só sabia que existiam os frades, celebravam missa e viviam no santuário. Tinha os aspirantes, eu sempre tive contato com eles. A gente ia direto, eles chamavam, né, pra gente ir lá, passar uma tarde com eles e tal. Só que eu nunca sabia que tinha esses encontros, né? Esses encontros para discernir a nossa vocação, né? E eu fui. E, e desde sempre a minha mãe falou, não, vai sim, vai conhecer e tal. E ela sempre falando para mim, sempre me apoiando. A minha irmã e o meu pai são mais resistentes também, mas aos poucos eu tô colocando na mente deles. Mas a minha mãe sempre me apoiou, tudo certo, sempre me colocando para frente. Até mesmo na questão da história de São Francisco, o contato com São Francisco, era bem vago, até assim, meio um bloqueio meu próprio, tanto na história de São Francisco, na história de Santa Clara, até então. Só que no momento na minha antiga paróquia teve as Santas Missões. E foi aí que eu comecei a ver que a Igreja Católica não era só os diocesanos, não tinha só aquele grupinho que eu meio que era introduzir. Aí que eu comecei a meio que conhecer, a meio que querer me entrar dentro do assunto.